Ueba! Fala comigo, coisa arada, como é que estamos, Tijuca do Sul? Eu tô muito feliz mesmo, e sabe por quê? Porque o TV Tijucas está de volta, galera. Hoje é o primeiro dia da volta do TV Tijucas, eu tô muito contente, né, de trazer para vocês. E hoje trazer um convidado especial pra dar arrancada aí, que vamos dar sorte pra esse negócio, pra voltar com força total. Mas antes de falar isso aqui, ó, nessa câmera aqui, quero agradecer os nossos apoiadores, tá? A Cefarma, né, a farmácia do Tijuquense, a Pizzaria Fratelli, pelo telefone 999434716, você vai pedir a melhor pizza da cidade, daqui a pouco a gente tem pizza pra nós aqui. Vai.net Internet, a melhor internet da região, com planos de até 600 mega e aplicativos exclusivos. 4063-9384, farmácia Desconto Fácil, preços incríveis e um atendimento espetacular. Sombreiro 1001 utilidades, você tá vendo esse cenário bonito aqui, porque a Sombreiro patrocinou e ajudou a gente, tá? Gama Segurança para você viver tranquilo, dormir sossegado com seu patrimônio bem cuidado. Belgman Engenharia Velox Solar, para você ter até 95% de economia de energia na sua casa com energia solar. Liga para esses caras aqui, que esses caras são demais. Vou passar o número deles agora aqui para vocês. Telefone da Velox, 43 99121 1914. Fala com essa galera aí que, olha, manja muito. Um abraço também pro Castanha Sony Walter, meu parça advogado, que ele dá esse apoio grande aqui pra gente, tá bom? Precisar deles aí, fala com eles que ele manja tudo aí de previdência, trabalhista e tudo mais. E também a Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul, que apoia esse canal aqui com a gente. Muito bem, é isso aí. Vamos começar a brincadeira, porque hoje tem um parceiraço, ele que foi... já veio aqui em Tijucas como humorista. Comediante. Já veio aqui em Tijucas como palestrante. E já foi no nosso podcast, foi o primeiro que estreou o podcast Planeta Pop lá atrás, né? E hoje voltando pra gente ter mais uma conversa. Bem-vindo, Jefferson Todor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua lembrança, né? Porque às vezes quando me ligam lá na toquinha que eu tô tranquilinho, sossegado, de boa, eu falo, as pessoas estão lembrando de mim, como assim? O cara não some, a gente lembra das coisas. É bom demais. O negócio é que agora a gente tá mais longe, né? Aquelas vezes foi lá em São José dos Pinhais, agora a gente tá aqui em Tijucas, né? Com esse projeto novo, relativamente novo. E a gente quer pessoas importantes e legais aqui no nosso convívio. Já veio prefeito, já veio vereadores, já veio terapeutas. E agora a gente trazendo mais um papo diferente aí. Bacana. Né? Bacana. Então, eu acho que a gente pode começar com quem é Jefferson Todor, né? Eu trouxe mais ou menos assim por cima, mas não trouxe 100%, né? Vou falar uma coisa, se eu soubesse quem eu sou... Chega um pouquinho mais perto do microfone. Se eu soubesse quem eu sou... Ficava tudo fácil. Seria diferente. É que eu não sou o celular, né? Porque eu sempre digo que o celular é o ser que mais lhe conhece. Sim, é verdade. Conhece tudo, né? Aí eu falo, mas por quê? Porque você pesquisa lá? Não é só porque você pesquisa. Porque ali você aflora todos os seus sentimentos. Olha que profundidade que vamos começar esse papo. Meu Deus do céu. Você aflora todos os seus sentimentos. Te dou um exemplo. Se o cara tem tendência pra alguma coisa ruim, por exemplo, pedofilia, alguma coisa assim, sabe? Não vou falar o nome pra não dar problema, que dá, né, problema no YouTube. Sabe o que acontece? O cara procura isso na internet. É verdade. Se ele tem qualquer desvio, seja ele na parte física, seja na parte mental, o que for, ele busca na internet. Ou seja, é um reforço. E ele encontra outras pessoas que também têm aquele mesmo viés. Gosto, né? Aquele gosto, digamos assim, não digo nem viés, assim, porque é um gosto muito estranho, mas seria viés, tá? Uhum. E ao mesmo tempo ele acha que aquilo se torna correto. Então você pode hoje achar tudo na internet, você acha de tudo e você acha que aquilo está ótimo. E dependendo do algoritmo da rede social que você está, você começa a encontrar outras pessoas que gostam daquilo e notícias que são favoráveis ao que você está procurando. E você acha que o mundo inteiro está errado se não gosta daquilo que você gosta. Que teoricamente para ele é aquilo que está acontecendo. Em resumo, que eu acho uma frase sensacional, que fizeram uma frase relacionada ao Léo Lins, né, daquele problema que ele teve. Sim. Falaram o seguinte, que eles falaram, o problema não é você sentir uma dor no pé. O problema é você querer que todos sintam a dor no pé. Esse é um grande problema. Então é assim hoje em dia. Não, eu não gostei da piada. Não, você não gostou da piada, você não gostou. Agora, querer que todo mundo não goste,
Aí é um pouco de prepotência, né? Que o mundo gire ao seu redor. É verdade. Eu ia até começar aqui com uma questão, mas de repente a gente já até tocou no nome do Léo, né? Que eu acho que agora eu trouxe uma pessoa que seria mais certeiro, inclusive, na conversa sobre isso, né? Sensato também. Sensato eu vou te mostrar também. os dois lados. Isso, exatamente. Então, porque assim, eu sou muito daquela questão no meu ponto de vista, né? É o que você falou assim, não pregue não faça da sua verdade a verdade dos outros. Exatamente. Né? Então, eu sou muito disso. Não quer dizer que se eu gosto de um estilo de piada, a outra pessoa também tem que gostar e assim sucessivamente. Mas também você criminalizar certas coisas eu acho meio errado. Então, sobre tudo isso que aconteceu com o Léo Lins, a gente fica um pouco preocupado também, né? Porque até onde a gente vai, né? Com essa brincadeira. Em relação à censura. E a pergunta que você me fez, eu acabei não respondendo, e eu acho isso maravilhoso, e eu queria começar desse jeito. Aí sim. Justamente para te falar isso, que hoje em dia as pessoas elas estão muito vagas. E talvez uma ou duas pessoas que estejam assistindo a gente, 3 aí no máximo, elas pensaram assim, mas ele perguntou quem é Jefferson Teodoro, o cara falou outra coisa, já foram para outro assunto, ele não falou quem é Jefferson Teodoro. Porque hoje em dia tá assim. Foi intencional começar dessa maneira. Para tentar mostrar para as pessoas que hoje em dia, em questão de 15 a 20 segundos, a sua mentalidade muda. Sim. Você esquece um assunto e você vai para outro. E é essa falta de profundidade é que acaba estragando os relacionamentos. A falta de profundidade nos assuntos, e eu não estou falando só relacionamento homem e mulher, amigos, tudo, qualquer relacionamento. Profissional a e tudo. falta de profundidade em um assunto ou em determinado assunto acaba estragando, porque através da superficialidade você acha que aquilo é o correto e pronto. E acabou. Agora, respondendo quem é Jefferson Teodoro? Então, eu cresci no lar, eu sempre brinco, até na palestra eu falei sobre isso, que eu cresci num lar dividido. Meu pai é judeu, minha mãe é evangélica, então eu tenho minha parte judaica, mas eu tenho a minha parte cristã também. Eu sou historiador, mas ao mesmo tempo eu sou comediante e eu falo de coisas sérias quando necessitam ser sérias e eu falo das coisas engraçadas quando necessitam ser engraçadas. Durante algum tempo eu substituí o Diogo Portugal, no antigo Era Só o que Faltava. Sim. Muitos comediantes aprenderam a fazer comédia nos meus shows e pedindo dicas, e até alguns me apelidaram de professor das dicas que eu acabei dando, tanto Rafael Aragão, Bro Malaquias, Afonso Padilha, e esses caras todos que começaram em Curitiba nos shows nos quais eu fazia. E com isso eu comecei a entender que na verdade eu não era professor. Sim. Olha que doido. Eu aprendia com eles. Eu só explicava para eles aquilo que eu via que outros faziam corretamente, mas que eles não faziam corretamente. E que era uma coisa que eles poderiam mudar, caso quisessem. Entendi. Se quisessem insistir, não tem problema nenhum. Sim, cada um segue a sua ideia, né? E agora eu tô trabalhando com inteligência artificial, que eu acho maravilhoso, porque daí você trabalha com conhecimento. Isso é muito legal, essa galera que você citou aí, né, vários grandes nomes aí, né, e hoje estão quase todos estourados aí nacionalmente, né, e já tiveram aqui também, né, alguns deles, inclusive o Bro, um abraço pro Bro, eu adoro o Bro, eu já trouxe ele uma vez aqui e também indiquei ele para um show. Mas, se eu não me engano, o Afonso uma vez veio quando eu fiz uma apresentação aqui num bar pequeno, ele e o Ceará. O Afonso teve aqui, o Afonso eu não sei, o Ceará veio. O Ceará veio, mas se eu não me engano, o Afonso também veio uma vez junto com o Ramatiz Wes. A Bruna Luiz também veio, que era no Texas, no antigo Texas, que hoje é um restaurante, mas não é mais bar, né? Veio uma galera, foi as primeiras vezes, e você veio também dessa vez também, né? Sim. Essa galera já teve aí bem no comecinho da brincadeira aí, e uma galera legal, uma galera que manja muito de stand-up e tudo mais. Exato, cada um com um estilo diferente, né? Cada um com um estilo diferente. Bem diferenciado, bem diferenciado. Eu queria trazer o Rafael Aragão, mas o Rafael Aragão agora estourou tão grande que tá difícil trazer. E agora eu vou falar uma coisa muito doida, assim. Ele, o Serginho Lacerda e o Alorino babau. São muito bons. Quando eu falei pra ti a respeito de superficialidade, o que me encantou na inteligência artificial, que eu acho que nunca ninguém me perguntou, aí estou me perguntando. Jefferson, o que lhe encantou na inteligência artificial? Importante. Agora eu respondo. Saber de onde ela veio e saber que ela não conseguirá nada se um ser humano não fizer por ela. O famoso fim dos tempos do Exterminador Futuro. Teoricamente, mas assim, como que eu posso explicar? A inteligência artificial ela se divide em 3 áreas, que são maravilhosas. Primeiro, a Big Data, ou seja, todos os dados que você faz. Eu fiz um levantamento, estava até te mostrando aquela obra que eu estou escrevendo um livro relacionado a isso. Tudo que você possa imaginar
de dados são colocados nesse grande computador chamado Big Data, que não é um grande, que são várias empresas. Então, por exemplo, tudo que eu pesquiso pro Google, né, pelo Google, ele vai para a Gemini. A Gemini fica fortalecida. Sim. Todas as coisas que eu escrevo, planilhas ou apresentações em PowerPoint, a Microsoft joga para a inteligência Copilot. Então, cada qual tem a sua inteligência. A Grok, que é da X, né? Então, assim, são várias. E agora elas estão compartilhando dados. Então, elas vendem dados umas para as outras. Mas por que eu falei isso que a gente aprende com o que os outros já fizeram? Se você chegar para uma inteligência e fala, por gentileza, qual seria a cura definitiva para AIDS? Ela não vai saber responder. Por quê? Porque ela trabalha com dados que já foram analisados, já estão ali prontos. Então, não é uma inteligência artificial que faz umas artes das quais eu faço, que às vezes eu mando para ti. Não. Na verdade, foram várias pessoas, inclusive eu, você, que trabalhávamos com Photoshop. Criamos aquelas artes e agora, através de um banco de dados, ele seleciona as melhores opções e transfere para uma nova imagem. Ou seja, ele pega fragmentos do que já foi feito. Então, a inteligência ela não consegue te dar uma solução de nada novo. Ela só trabalha com o que já foi feito. Então, na verdade, quase praticamente que as pessoas tinham que mudar o nome de inteligência artificial para memória artificial. Basicamente isso. Tem até um rapaz que ele fala sobre isso, que eu esqueci agora o nome dele. Eu já vou me lembrar. Ele é palmeirense, inclusive, e ele fez aquele exoesqueleto da Copa do Mundo de 2020 e 2014, que deu aquele chute e tal. Então ele é um dos principais nomes. E ele fala justamente sobre isso. Ele fala que não existe inteligência, e as pessoas mais que compreendem melhor o assunto, não existe uma inteligência artificial. E as pessoas hoje acham, né, os adolescentes principalmente, utilizei a inteligência artificial, pronto, acabou, perfeito, entreguei meu trabalho, só que você não guardou na sua memória. Sim. O poder cognitivo de um adolescente, hoje, ele está 40% menor do que um adolescente da década de 50. Em poder de leitura, discernimento, concentração e raciocínio lógico. E não sou eu que estou falando. Isso é um estudo de Cambridge e de Oxford. Foram duas universidades que chegaram quase em um consenso dentro dos seus estudos. Então, você pensar que o nosso cérebro nos trouxe até aqui porque nós desenvolvemos o cérebro através de habilidades, mas, ao mesmo tempo, agora nós não temos mais essas habilidades, porque nós perdemos o poder cognitivo, porque um celular acaba resolvendo o nosso problema. Sim. Então, nós temos mais um membro. E aí ele brinca que nós temos mais um membro, né? Que todos nós temos um celular. Às vezes, se você bate a porta do carro na sua mão, não é tão dolorido quanto perder o seu celular. Ah, com certeza. Hoje a sua vida tá dentro do celular, né, cara? O cara perdeu o celular, ele não é ninguém, digamos assim, né? Hoje no mundo. É uma verdade. Essa tendência de você, de cada vez mais você fazer com que a tecnologia, com que a inteligência artificial e com o celular, que hoje é um aparelho, mas de repente daqui a pouco ele vai virar uma coisa que não precisa nem ser palpável, né? Talvez. Que é a tendência, né? Isso leva a gente a vislumbrar alguns modos de vida bem interessantes e diferentes no futuro, porque... Porque a gente, na verdade, opinião minha, tudo que eu falar aqui, já aviso, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com ninguém, é uma opinião totalmente minha. Eu sempre falo em palestras, que é uma nova palestra que você ainda não assistiu, que nós estamos perdendo o laço. Então, por exemplo, se eu pergunto para você, pergunto para qualquer pessoa, o que você mais lembra da sua família? Os mais velhos, de 40 mais, eles vão falar, putz, o pudim da avó, nossa, a macarronada da mãe e tal. Hoje em dia, se você perguntar para adolescente, qual comida que você mais gosta? Tem uma no iFood. Você não lembra mais da mãe, você não lembra mais do pai, você não lembra mais da avó, você não lembra mais, entendeu? Nesses dias eu fiz uma viagem, não foi uma viagem com o pai, porque foi alguma coisa que foi marcado, entendeu? E tudo via internet. Sim. Nada mais é pessoal, entendeu? Não existe mais essa questão pessoal. E isso está em todas as áreas, né? Quando eu falo todas as áreas, né, é só você ver a parte de todos os fãs, não sei se pode falar. Sim, pode, eu acho que pode até, não tem problema nenhum. É só você ver o tanto de adolescentes que começaram a mentir a idade e estarem em sites como OnlyFans e Privacy. É verdade. Entende? Expondo as suas
das Américas. Um dos melhores hambúrgueres de Curitiba. Oh, tem, não sei, ele não falou nada. Voltou? Deixa eu perguntar pra ele aqui. Ó, você vê, a tecnologia ajuda nesse ponto. Eu adoro essas coisas por causa disso. E aqui é quem sabe falar ao vivo, né, cara? É o mais divertido. E ó, ele falou que não. Não, mas agora vai voltar, deve estar no delayzinho, porque eu já ajeitei lá. Beleza, não, então, perfeito. Voltando àquilo que eu tava te falando. Confere aí, meu bem, no teu celular aí, que você já, né? Hoje a minha digníssima tá lá cuidando do nosso computador. Já, voltou lá. Voltou? Não, então, beleza. A hambúrguer das Américas que eu te falei, olha, foi eleito por todos os comediantes. Quando eu falo todos Vou baixar um pouquinho aí, bem. Comediantes. Sim. Tá? Que ela é o melhor hambúrguer de Curitiba e um dos melhores do Brasil. Aí. Imagina, a gente faz show em vários bares, em muitos lugares. E a gente elegeu isso. E realmente, o hambúrguer do cara é diferencial. O dia que você quiser fazer uma ida lá, ou falar pra ele, entendeu? De repente, falar com você. Uai, vamos trocar ideia. Como é que é o nome dele, perdão? Marcelo, nós vamos trocar ideia aí. Quem sabe você não apoia esse canal e eu também vou reconhecer. Porque, na verdade, eu vou dizer pra você, eu ando agora com a minha esposa, que a gente tá começando a sobrar uns tempos, porque os meus meninos, você viu que eles passaram aqui, o estúdio é meio aberto, gente, então são tudo meio grande já, né? Então agora a gente tá conseguindo sair às vezes à noite e aí ir pra Curitiba ter um pouco de vida, né? E aí a gente tá indo conhecer alguns lugares, né, cara? Por exemplo, eu nunca levei ela lá no Curitiba Comedy Club, por exemplo, né? É um bom lugar pra na ir. The House, que eu nunca fui na The House ainda, né? Então são alguns lugares que dá pra ir. Olha, aconselho você ir na Curitiba Comedy Club e aconselho, se quiser um excelente cardápio. Claro que tem agora do Dom Antônio, que é do pai deles ali, Sim. que é tudo da família Madaloso. São todos da família Madaloso. Mas coma filé do Didio. Oi, anota, cada vez que anota aí, no meu Curitiba bem. Comedy Club, minha mãe até que tá ali, ela foi junto. Minha mãe foi junto uma vez e comeu o filé do Didio. Entendeu? Tá aí, porque pros antigos, eu acho muito engraçado. Eu cresci pros antigos até hoje isso. É aquela questão de, nossa, eu fui no Madaloso. Gente, eu fui no Madaloso. É porque verdade. é um sinal de status. Sim, é um Aí sinal você de status. chega lá, tem frango e polenta. Mas é um frango e polenta. Que é diferente, né? Status, É um frango e polenta do Madaloso, pô, é outro negócio. Não, a gente brinca, eu falei, gente, cara, frango, uma das carnes mais baratas que tem. Água com fubá. Porra, e os caras fizeram um império com água, fubá. Porque eu falei isso, é a criação de sucesso deles, a simplicidade. Sim. Porque não é apenas um frango com polenta, é o frango com polenta. Exato. É o ambiente, é a família, é a tradição, entende? Então, tudo isso envolve. Conta. E aí, você sabe fazer e aprende-se a fazer um bom marketing em cima disso, e você acaba criando toda essa situação. Quando você faz de alguma coisa uma tradição, pronto, você conseguiu transcender aquela a simplicidade. Ele é simples? Mas é tradicional, é diferente. E quando você tem o valor agregado, né? Sim, exatamente. O valor agregado é espetacular. Não, mas ainda vou levar ela. O Curitiba Comedy Club de lá, eu não fui ainda. Eu fui no antigo, que era na Mateus, né? Sim. Fui a alguns shows lá. O último, inclusive, se eu não me engano, fui do Zé Neves. Não, fui do Zé Neves, é muito bom, né, cara? Você sabe que o Zé Neves, quando eu tava na Record, que eu fazia apresentações na Record lá ano passado, 2009 até 2012, o Zé Neves, ele tinha um show em Campinas. Sim. Junto com o Fábio Lima. Sim. E o Fábio Lima, acho que sumiu, não ouvi mais. Mas Fábio Lima e Zé Neves, eles tinham um show que era limão e gelo. Justamente por neves, gelo e tal. E tinham os dois, ele saindo de um cubo de gelo e o menino saindo de um limão. E eles faziam num espetinho. Foi a primeira vez que eu apresentei num espetinho a céu aberto. Eu nunca tinha feito isso. Foi a primeira vez que foi lá em Campinas. E sensacional, maravilhoso. Cara, ele é sensacional, Zé. Foi o primeiro stand-up que eu fui ao vivo. Lá no Curitiba, foi, né, presencialmente. E eu saí de lá com dor na barriga, porque ele é muito bom. É muito diferente. Eu chorava de rir, assim, porque o texto dele era sensacional, faz muitos anos, né? Mas o último não foi ele, eu fui de novo nele. O último foi o Rodrigo Marques. O Rodrigo Marques foi na mesma noite, era o Rodrigo e o Renato Albani. Eram os dois, na mesma noite. Dois muito bons. Dois muito bons. Estilos diferentes. Isso, totalmente. Muito diferentes. Mas o Marques? O Marques, o Rodrigo, ele tava na fase do gordo e ainda era o estilo do grito.
Era um estilo diferente do que ele é hoje, né? Que ele mudou. Hoje ele é agressivo. Ele era mais hoje ele é mais suave, mas é mais agressivo nas palavras, mas ele é mais suave na forma de falar. Contido na forma de falar. Naquele tempo ele era do grito. Não sei o que, coisa e tal. Então, assim, peguei essa fase dele lá. Foi alguns shows interessantes. Mas eu quero dar um pulo lá e quero conhecer também a The House do... The House é muito boa. Quero pegar um show interessante lá também, que eu não consegui ir lá ainda. The House eu me apresentei uma vez, foi muito bom também, uma experiência muito boa. Bem sonorização ótima, equipe sensacional. Foi o primeiro lugar onde eu me apresentei e em 15 minutos estava a gravação em HD no Drive disponível para os comediantes. 15 minutos em HD. Entendeu? Não, perdão, não é HD, em Full HD, me perdoe. Em Full HD. E ainda perguntaram, quer a versão em 2K? Falei, gente, 15 minutos. Eu terminei o show, chegou no Drive, já estava baixado no Drive. Ou seja, a equipe técnica do Diogo Portugal é de outro mundo. Sensacional, assim, né? Equipe, assim, o bar, ele fez exclusivamente para comédia e aquilo é de outro mundo mesmo. Ele foi muito focado, né? Vai ter até, inclusive, acho que vai estar ele e o Joe, o Danilo. Naquele, junto com o Oscar o Raiz. O stand-up Raiz. Isso, vai ter, eu acho que vai ter pra esses dias, se eu não me engano. Eu até vi esse Vamos ver se meu amigo mandou uma coisa. Mande lá, mas acho que deve estar ouvindo. Agora tá, porque ela tinha... Não, provavelmente ele vai falar alguma coisa se estiver ouvindo, porque ele é japonês, né? É só o olho que é fechado. É só o olho, mas o ouvido funciona. Ele vai me xingar. Normal. Mas é isso aí, eu vou lá provar esse sanduíche sensacional. Jefferson, aqui a gente já volta para falar sobre marketing digital, para falar mais sobre IA, porque é uma conversa que para mim interessa muito. E pra galera. Ele ouviu porque ele mandou alguma coisa. Mano, tá vendo como ele tá escutando? Não posso ler. Não posso falar. Pode ler você, eu não posso falar. Não pode. Fica pra próxima. Não, nem pra próxima. Pessoalmente, né? Pessoalmente. Não. Nem pessoalmente. Viu? Mas é o seguinte, essa história aí, né, que você é um cara que eu já vi a sua palestra, já vi seus shows, né? E a gente já conversou em outros podcasts. E vem toda essa vertente, você já tem uma coisa de já vir desde cedo com leituras, com hábitos que hoje em dia são esquecidos, que é principalmente a leitura, né? Então, assim, vem da estilo da cultura do seu pai, que também é do judeu, que é uma cultura que também é mais focada também, que eu vejo muito isso, né? Então, juntar história, humor, tudo isso para poder criar essa vertente inicial do Jefferson Tudor, né, que seria a comédia, e logicamente depois você trazendo isso para palestras multifacionais, cipates e tudo mais que você está participando hoje, né? Sim, eu faço bastante. A questão é assim, é um pouco difícil você fazer um agregado de tudo. É muito difícil, você, na sua vida principalmente, entende? Então você saber tudo isso. Porque daí eu tenho que responder algumas perguntas que, direto, tem que responder. Mas você é a favor ou contra a guerra? Mas você é isso ou aquilo? Mas você não sei o que lá. Eu falo, gente, tal. Aí eu começo a expor os dois lados. Aquilo que eu sempre falo, eu exponho os dois lados. Tanto que às vezes até converso com a minha mãe em casa e falo sobre isso. Eu falo assim, mãe, hoje em dia, depois de muitos anos, é muito difícil você chegar para uma pessoa e falar qual lado que tá certo. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Vamos lá, falar um exemplo pessoal. Sim. Pessoal. Meu tio estava fazendo a proteção de um laranjal, né, em Beersheba, né, em Israel. E do nada ele tinha que chegar de um lado, o outro rapaz chegava do outro, apitavam, e aí sabiam que chegaram bem e voltavam. Chegou uma hora que meu tio não apitou. O outro rapaz foi lá, o corpo do meu tio não foi achado até hoje. Entendeu? Por eu ser muito parecido com ele, eu fiquei com a medalha de insígnia do exército. Então, assim, o corpo dele desapareceu. Tá, eu vou falar o quê? Mas foram os palestinos? Não foram os palestinos. Foram os terroristas que estão ali no meio. Sim. Ok? Aí, do nada, que eu digo, modo de falar, muitas coisas aconteceram, vai ao exército de Israel, e ele acaba defendendo. Eu achei até engraçado aquela mulher da Globo News, que ela fez aquela comparação, ela falou, mas por que as bombas do Irã não matam israelenses e as bombas dos israelenses matam os iranianos? Cai ali, mata, cai em Gaza, mata. Talvez pela diferença da tecnologia que é utilizada e que o dinheiro que Israel usa para proteger os seus cidadãos, sabe? Até a Golda Meir, que foi a primeira ministra de Israel, teve aquela Guerra dos 6 Dias, 1967, 68, 69, ela era dessa época.
E foi muito interessante, porque ela soltou uma frase muito boa. Ela disse que o dia que os árabes amarem os seus filhos 10% do que eles odeiam os judeus, mas ela falou dos árabes, não árabes em geral. Sim. Dos extremistas. Sim. Com certeza o mundo terá paz. Entendeu? Por quê? Porque iam proteger as crianças. Então, o que acontece? Se você tem uma tecnologia chamada Iron Dome, ou seja, domo de ferro, esse domo de ferro você acaba protegendo os foguetes que são lançados sobre Israel. Só que uma coisa que as pessoas não entendem é que se ele é muito próximo, ele devolve um foguete exatamente de onde foi lançado. Uhum. Então, por que o Hamas ele acaba escolhendo escolas e acaba escolhendo hospitais para lançarem os foguetes? Se ele sabe que tem esse domo que vai devolver no mesmo lugar. Então tá, eu lancei 10, 20, 30 foguetes, ok, e de repente caiu um. Aonde? Hospital. Só que ele não tira a população. Sim. Já os judeus, a minha família mandou, porque eu tenho mais de 80 familiares que moram lá. Aí começou a guerra, eles falaram, estamos dentro do quarto, estamos bem, e mandaram fotos. Estamos bem. Estamos aqui no quarto. E estavam lá no bunker, dentro do seu apartamento, mas dentro de um bunker, todos guardados. Sim. Então, assim, a tecnologia que é utilizada é para proteger o cidadão. Só que daí tá, beleza, voltando ao assunto. Então acontece isso, existe essa proteção, mas ao mesmo tempo existe o revide. Só que é muito difícil você chegar e você falar quem está errado ou quem está certo. Então, para mim, os árabes estão errados, os extremistas. Sim. Eu tenho um monte de amigo árabe aqui. Tanto aqui é um grande ator da Globo que chama-se Miguel Nader, que ele é árabe mesmo, eu sou judeu, a gente sabe, um do outro, tranquilamente somos excelentes amigos. Tanto que quando eu vou para o Rio de Janeiro, que bem no Rio de Janeiro ele mora afastado, esqueci o nome agora, na região dos Lagos, eu acabo ficando na casa dele. Entendeu? E a gente se trata super bem. Entende? Então, assim, eu sei separar essa parte. Eu não posso chegar e falar, você está errado. Olha o que aconteceu. Sim, olha o que com vocês certeza. fizeram. Só que também eu não posso chegar para uma criança que passou um avião e sabia que do lado morava um terrorista, e ele acaba atingindo a casa e destrói a casa do cara. E o menino de 3, 4 anos vê a avó, o vô, o pai, a mãe e os irmãos todos mortos. Você acha que eu vou ter a capacidade de chegar para uma criança dessa e falar assim, olha, eles só morreram porque tinha um vagabundo ali do lado, entendeu? Pô, o cara não prestava e atacou. Ele vai odiar. Sim, com certeza. Então agora são gerações que odiaram uns aos outros. São gerações que se odeiam. Então são gerações de judeus que odeiam árabes e árabes que odeiam judeus, por quê? Pelos malfeitos que aconteceram no momento. Exatamente. Então, assim, é uma questão que não é fácil de se resolver. Só que o que me deixa indignado é grupo, por exemplo, LGBT e etc. Cara, tem que ter dó do que está acontecendo em Gaza, obviamente. Irmão, você não pode generalizar, todo mundo é podre, todo mundo não sei o quê. Mas morte é isso, é o morte extremo, aquilo. né? É os extremos, esse é que é o problema. Mas né? eu falo, dá para pagar sem problema a passagem para esse pessoal. A gente brinca entre nós judeus, a gente fala, não, vão em Gaza, porque o que as pessoas têm que entender, já que você se aprofundou nesse assunto um pouquinho, né? Na verdade, eu me aprofundei no assunto. Deixa eu te falar. Você tem noção do tamanho que é o Estado de Israel? O país Israel, se eu te falo Israel, qual que você acha que é o tamanho? Vai. Não tenho noção, não tenho noção. Nenhuma noção? Imagino talvez do tamanho do Ceará, talvez, alguma coisa nesse Ceará, sentido. tá bom. Então deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Vamos lá. Aí eu vou mostrando que você vai lendo. Sim. Tamanho em quilômetros quadrados do estado do Paraná. Aqui, ó. Quanto que tem o Paraná de área? Vai. O Paraná, 199 milhões, 300... Não, 199 mil quilômetros quadrados. 99 mil, Ok. 307 Beleza. Gravou bem. 199 mil Sim. o Paraná, tá? Tamanho em quilômetros quadrados do estado de Israel. Então, você vê aí. E é menor que Tijucas. 22.145. Traduzindo, você pega de Curitiba e corta até a praia, o estado do Paraná. Esse é Israel. Se você pegar só a República do Irã, 1.685 quilômetros quadrados. Israel tem 22 mil. Compreende? Então, assim, se você olhar pelo tamanho, você vai compreender que é um pouco difícil. É como eu disse, todos tiveram seus erros e todos tiveram seus acertos. Mas a partir do momento que termina a Segunda Guerra Mundial, você vai para um país onde os ingleses também erraram com os palestinos, que prometeram aquela terra inteira para os palestinos. Aí você erra e dá para os dois. E aí tem inclusive o voto de Minerva, né? O voto final foi do Oswaldo Aranha, o cara aqui do Brasil, que falou, não, que haja 2 estados. 2 estados.
o Estado de Israel e o Estado palestino. Então já teve os dois estados. Sim. Israel aceitou o dele. Os palestinos falaram que não, que era tudo deles. Então, não queriam uma divisão, certo? Só que daí no primeiro dia já atacaram o Estado de Israel. No primeiro dia, sem exército, sem nada. Israel recebeu ataque de todas as forças do lado, com aproximadamente, se eu não me engano, posso estar falando uma besteira, me desculpem isso, mas perto de 3 milhões de soldados atacaram durante um mês Israel. Israel que não tinha essa população. E Israel venceu. E a partir dali começou essa guerra. Ah, você fez isso e tal. Por favor, tome conta, cuidado, tem terrorista. Ah, não vai cuidar? Vou ocupar. E aí que começaram as ocupações. Então, por exemplo, meu vizinho tá fazendo tal coisa. Beleza, não vai cuidar. Eu vou entrar e eu vou cuidar para você. Você pode morar tranquilamente, mas só que eu vou cuidar para você. Uhum. Então, assim, os dois lados estão certos, os dois lados estão errados. Todo mundo tem o seu lado correto, todo mundo tem o seu lado de erro. Então, no fim, todo mundo tem razão. Todos eles têm razão das reivindicações. Mas, ao mesmo tempo, eu só pergunto, que agora começou essa palhaçada da esquerda. Eu já falo palhaçada mesmo. Ah, veja só, tá usando a bandeira de Israel, os judeus mataram Jesus. Não foi bem assim. Estuda um pouquinho a história. Ah, Jesus era palestino. Ah, Jesus era palestino, então tá um pouquinho errado aquela placa que estão em todas as igrejas, né? INRI, que seria Jesus Nazorai Rex Yudim. Ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Tinha que ser FOP, né? Filistino ou Palestinian. Então... sabe? Então, assim, há um consenso de que você muda a narrativa a hora que você quer. Sim. Então, hoje eu desfiz a amizade com uma pessoa no Facebook. Porque eu expliquei pra pessoa, mandei uma mensagem, falei, olha, querido, veja bem, ator da Globo. Olha, não vou citar nome. Olha, meu querido, veja bem, o que você postou não é bem isso. Qual era a postagem? Lembra de um cara na Rússia? Em Moscou, que acabou pegando uma criança e jogou no chão e bateu a cabeça de uma criança de 1 ano e 8 meses. Não me recordo. Uma criança no aeroporto, 1 ano e 8 meses, ele pegou a criança e bateu. Uhum. Só que quem era? Um russo que não quer imigrantes ali. Uhum. Um russo, entendeu? Ele, na verdade, ele é da Ucrânia e Rússia. Ele nasceu ali entre os dois. Sim. Vou da até antiga pegar União aqui Soviética. certinho. Ele simplesmente, ele não quer imigrantes. E ele viu que eram imigrantes vindo do Irã. Porra, mas agora vem aqui Estados Unidos, daí ele já associa toda aquela porcaria na cabeça dele, já tomava antidepressivo, já tinha problema de agressão. Ok, fez isso. Sabe o que vários perfis palestinos estão colocando? Que foi um judeu que estava lá e fez isso com a criança. Mas esse problema de hoje em dia das fake news, isso aí, sim, aí você já distribui e aí você cria todo esse ataque dos dois lados. Não, mas o modo, agora só terminando, o problema é o modo que foi falado. Não foi falado bem assim, um judeu atacou uma criança ali. Com certeza. Aí começou com todos os xingamentos. Isso é um porco sionista, isso é não sei o que lá. Olha o que eles fazem. É isso que vocês querem? Morte aos judeus. Assim. Eu falei, meu querido, não sei se você lembra que eu sou judeu. E, cara, não é bem assim, tal. Postou de novo. Ainda com outra. Estão querendo distorcer a narrativa. Não sou eu. Você pega a BBC de Londres, você pega o site dos caras. Era um cara de lá, entendeu? Uhum. Era um nome tão judeu. Eu acho que eu tenho aqui certinho. Era um nome tão judeu que eu acho maravilhoso isso daqui. Aqui, ó. O nome do judeu. Quer ver, ó? Ó o nome do judeu. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele pegou um bebê e bateu com a cabeça no chão. O bebê tá mal no hospital. Vixe. Entendeu? Mal mesmo. O nome dele é Vladimir Vitkov. É bem judeu, hein? Totalmente judeu. Natural da Bielorrússia. Sabe? Então, assim, mas só que as pessoas não vão nem buscar. Aí começou a enxurrada, porque, porra, um cara da Globo, cara, ele falou isso, meu Deus, olha como é nojento. Entendeu? Não, tem que matar mesmo. Se eu ver um judeu aqui em Higienópolis, começaram a falar de São Paulo, eu vou empurrar. Se tiver um carro, eu vou fazer. Ei, o que tem a ver? Entendeu? Aí as pessoas me perguntam, desculpa te interromper. As narrativas são não. Aí as pessoas perguntam, mas como é que na Segunda Guerra Hitler conseguiu matar tantas pessoas? Por que será? Mas é que as narrativas compram e você prega as narrativas e as pessoas, por não buscarem informações corretas, não buscarem o conhecimento, acabam, hoje em dia principalmente, né? Acabam engolindo qualquer coisa que vem. E isso vem dos extremismos de todos os lados. Né? É o que acontece no Brasil com a política, é o esquerda e o direita,
eu tenho razão, não, quem tem razão sou eu que sei, não, eu que sei. Não existe meio termo. E aí você quebra o diálogo. E quando você quebra o diálogo, aí acabou. Aí fica difícil. Aí você não consegue restaurar os negócios. É difícil. Você quer ver um exemplo polêmico, que é uma polêmica aqui brasileira, que é muito difícil? Primeiro ponto, você chegar e falar assim, eu sou contra a cota. Beleza, tá, tudo bem. Do jeito que é feito hoje, eu também sou contra. Uhum. Eu gostaria que tenha. Porque assim, primeiro ponto, vamos lá. Se tem cota, já significa que é um atestado que a escola pública tá uma porcaria. Uhum. Se eu tive que colocar cota, significa que eu falhei como ensino, tá? Segundo ponto, é muito fácil também para eu falar, não, mas tem que ser por meritocracia. Ok. Então, deixa eu ver. O rapaz, ele chegou na sua casa depois do jogo de futebol e da natação. Ele sentou na frente do seu laptop para poder estudar, estudou o que precisava e foi deitar depois de tomar uma sopa num dia frio e pronto. Eu quero comparar esse garoto com o cara que teve que catar a latinha de repente o dia inteiro ou ajudar o pai numa construção, chegar em casa, não conseguir fazer o dever porque tinha que chegar em casa e cuidar dos outros irmãos e não tinha silêncio absoluto para que pudesse estudar. Eu quero comparar esses dois e deixar em meritocracia, em igualdade? É complicado. Eu não consigo fazer isso. É só ter um pingo de lógica, entende? E aí, se você for olhar, não sei se você já pesquisou sobre isso, mas aí, entrando num assunto meio, não digo polêmico, mas bem polêmico. Já ouviu falar na política de embranquecimento do final do Império no Brasil? Sim. Já ouvi falar um pouco nisso. É maravilhosa, entendeu? Onde você pegava, tirava os negros das terras e dava aquelas terras para os brancos que vieram da Europa justamente para embranquecer. E o nome da política era política de embranquecimento. Então, agora eu sou contra os sem terras. Depende. Por que contra os sem terras? Por quê? Entende? Qual o motivo? De repente porque o pai foi arrancado das terras? Então vamos lá. 2 a 3% do movimento sem terras realmente são de pessoas que foram feridas, que realmente precisam e que foram tirados. O resto, alguns aproveitadores. E eu falo de causa própria porque já aconteceu comigo algumas situações que não tenho como provar, então eu acabo não falando. Mas Sim. Meu conceito é uma boa parte ali aproveitadores, entende? Uma boa parte. Que se aproveitam da humildade do povo que realmente precisa. Sim, mas geralmente é assim, né? Quando você pega qualquer causa, você pode escolher qualquer causa. Você tem 5%, vamos botar um número bem alto, 10%, que é realmente quem precisa da causa, e o resto são só pessoas que se aproveitam da situação financeiramente, de status ou de qualquer tipo de situação para poder crescer. Ou para se dar bem até em política. Exatamente. Então, basicamente é isso. Isso é o normal. Esse é o normal e o fácil, né? É um caminho até mais simples de você traçar. E tá funcionando só mesmo, porque eu lembro que ele me xingou, né? Então tá funcionando. Tá funcionando. A gente chegou a nossa pizza já a gente vai comer ali, já deu eu acho que já estamos praticamente dentro do tempo aí já desse primeiro bloco. É o seguinte... Lá vem. Para nós fechar esse primeiro bloco aí, né? A gente conversou, foi um bloco mais profundo, o amigo japonês, o Marcelo já falou, né? Mas para entender mesmo realmente de onde vem todas essas raízes, né? E esse pensamento, que às vezes as pessoas, hoje talvez um toque um pouco mais profundo em algumas coisas, para as pessoas entenderem um pouco mais como é que funciona o mundo e deixar de tanta superficialidade na vida, né, Jefferson? Olha, eu sempre digo, não entende do assunto, não comente sobre. Sim. Você pode ter uma visão do assunto. Agora, ser especialista e falar esse está certo, esse está errado, não tem como. Entendeu? É aquilo que eu falo. Me perguntou, ok, um tio meu faleceu, né? Foi morto, na verdade. Não faleceu, foi morto. Só que você acha que eu vou bater de frente com uma criança que viu a família inteira morrer? E vou dizer, não, mas eles só morreram porque mataram meu tio. Não tem como. Não tem lógica, não tem entendeu? Lógica. Mas aí é um recado que eu dou diretamente aos extremistas, entendeu? Enquanto a população sofre, porque devido ao extremista querer alguma coisa. Cara, o Irã eu acho massa, eu acho muito bom. Porque o Irã tem seu exército, ataca Israel com o exército e ele é atacado no exército. Não morrem quase civis. Agora, os terroristas fazem o quê? Tem armamentos, tem tudo, fazem postagens para tudo quanto é lado, só que daí na hora de fazer o combate frente a frente, coloco minha mulher e minha criança. Aí fica fácil, né? Aí é difícil. Entendeu? E aí fica ruim pro outro lado. Sim. Entende?
Então, assim, aí tem críticas aos dois lados. Os dois lados poderiam ter um pouco mais de inteligência, os dois lados poderiam eliminar, mas só que, eu te falo, é muito difícil. Quando você tá no meio do povo, é muito difícil. É complicado. Pro exército, sim. É isso, vamos fazer um intervalozinho de... Cara, 2 minutinhos, só pra nós botar a pizza na mesa aqui, que chegou a pizza da Fratelli, a melhor pizzaria da cidade. A gente vai comer aqui junto com e trocar mais uma ideia. Quero falar de Léo Lins, queremos falar um pouco de comédia também e falar mais um pouco sobre marketing digital e tudo mais. Fechou. Beleza? Chama a propaganda aí, 2 minutinhos que a gente já volta. Vou soltar. Estamos de volta, muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta. Conversa profunda com o Jefferson Tudor e de tudo um pouco. Bloco mais calmo. Agora vamos para um bloco mais calmo aqui, trocar ideia. Primeiro, pizza da Fratelli Pizzaria, melhor pizzaria da cidade. 4 queijos e calabresa. Pode escolher um pedaço para você que a gente vai degustar enquanto a gente conversa aqui. Eu vou pegar. Na verdade, eu vou fazer uma coisa mais interessante que eu acho que nenhum convidado seu fez. Chama. Você sabe por que a TV até... Agora, só terminando, que não tem nada a ver, mas a gente já vai para um assunto melhor. Sabe por que uma das coisas que desde criança meu pai me ensinou, ele falou bem assim, olha, o dia que eu falecer, moleque, você vai cuidar da sua mãe como se não houvesse amanhã. Importante.
E como eu sei que ela tá lá sentadinha olhando, eu vou fazer as honras da casa, porque uma pizza dessa, dos irmãos, né? Fratelli, irmãos. Fratelli. Irmãos, né? Italiano, Fratelli, irmãos. Isso. Qual o sabor que a senhora quer, minha senhora? A senhora quer qual dos dois? Calabresa? Calabresa? Tá aí, ó. Aí eu vou fazer isso. E, ó, ainda falo pras pessoas. Não, ainda vou falar pras pessoas de casa que faço. Tá tudo certinho? Vamos lá. Tá tudo certinho. Então tá. Que eu vou pegar aqui um pedaço pra minha mãe, porque assim, cara, se existe uma coisa que eu faço é cuidar dessa pizza. Não, e é o seguinte, você faz o favor, Modelo, você me alcança o outro prato pra ele ali, que ele vai levar esse pedaço pra mãe dele. Não, daí vou fazer questão, eu não vou cortar pra ela, porque ela tem um probleminha no braço, né? Importante. Aí tem que fazer isso. E ó, uma pizza dessa, do jeito que tá aqui, com essa aparência e com esse cheiro, seria um desperdício deixar pra comer depois. Não, com certeza. Ainda mais a pequena ali que adora isso, né? Tem que comer com certeza. Eu vou pegar um pedacinho desse Pegue. 4 queijo aqui, que olha... Pegue, que realmente tá bom. Sensacional. Qual que é o telefone da pizzaria mesmo? Pera aí, vamos pegar aqui. 999434716. Num tempo desse aqui, vou dizer pra você. Melhor. Sensacional. Quem gosta de um vinhozinho acompanhar, Fratelli Pizzaria, a melhor da cidade. Você não fala em vinho que minha mãe já vai... Vamos dar um jeito de um vinho. Pensa numa pessoa que gosta de vinho. Não precisa não. Tô dizendo, pensa numa pessoa que gosta de vinho. Rapaz do céu. É sensacional. Gostaria de pedir licença. Pode ir lá. Vai lá. Enquanto isso eu vou degustando aqui, galera. E quero mandar um abraço pro Murilo Vieira, meu parceiro aí que tá na live. Essa galera que tá curtindo aí. Tão gostando da live, tão gostando da conversa. Compartilha com todo mundo, manda pra todo mundo e se inscreve no canal. A gente que voltou no TV Tijucas agora. É isso aí, tamo todo mundo junto pra fazer essa conversa legal aqui com vocês. Isso, agora sim. Que eu não conseguiria comer com a baixinha ali do lado. Importante. Vou nessa 4 queijos aqui. Mas eu gostei da grossura da massa. Não, é uma pizza muito boa na grossura da massa. Perfeita. O recheio de qualidade, muito boa. Realmente muito boa. Abraço, piazada. Neto e a esposa e a galera toda. E pontual, né? Porque chegou exatamente, você falou assim, quando terminar o primeiro bloco vai chegar a pizza. Exatamente. Praticamente ele chegou... Em cima no horário. Bom, eu vou pra nós depois falar sobre comédia. Lá vem. Vamos falar, a última coisa polêmica. Vamos falar sobre o Léo. É um estilo de comédia que eu acho... É como eu falo pras pessoas. Cara, o estilo da comédia, você pode gostar ou pode desgostar. Mas você criminalizar a comédia eu acho meio complicado. Então, assim, eu não sou tão fã do estilo de comédia que ele faz. Mas eu também não acho que ele tá fazendo nada, que ele é um monstro porque ele faz aquele estilo de comédia. E aí, você botar o cara na cadeia e você levar num ponto extremo... Cara, pra mim é muito desproporcional isso aí. Eu vou te fazer uma pergunta, e aí você tenta me responder. O que você acha que tá acontecendo, tá? Para que as pessoas se preocupem tanto com um comediante? Primeira pergunta que você tem que fazer. Eu tô falando agora como historiador. Vou deixar um pouco meu lado de comediante do lado, de ficar defendendo ou apedrejando, porque tem gente que adora, tem gente que adorou. Sim. Tem gente que Patrick Maia, por exemplo, adorou, daí o Gentili já veio para defender. Sim. Entendeu? Então tem gente que adorou, tem gente que não gostou. Tem gente que adorou e depois defendeu depois, falou não, tá certo, que foi o caso do Marcos Mion. Fala uma coisa, depois volta atrás. Sim. Que daí perdia a audiência, etc. Então, assim, se você for analisar como comediante, é um ponto de vista meu. Exemplo. Não frequento prostíbulo. Sim. Mas agora eu vou prender todo mundo que vai? Eu só não vou. Só não vai. Exatamente. Entendeu? Eu não vou. Então não vai no teatro. Só existe esse comediante porque existem pessoas que consomem esse tipo de comédia. Agora eu vou dizer que todo mundo que consome esse tipo de comédia está errado? É o gosto da pessoa, entendeu? O que está acontecendo nesse caso, na minha opinião, é a mesma coisa que você falar que todas as torcidas organizadas são ruins. Cara, 99% das pessoas que vão no estádio vão para incentivar o seu clube. Sim. Ok. Agora, se de repente a torcida, se eu não me engano, foi com Palmeiras e Cruzeiro que aconteceu isso, vai lá, fazem emboscada e se matam, sim,
Você vai falar que 50 mil pessoas que estão no estádio são representadas por 100 que vão ali? Exatamente. É o que vai, por exemplo, vai ter Atletiba agora no final de semana. Não. E eu cansei de ver. Esses dias aí nem teve Atletiba, mas só que o cara tava com a camisa do Coritiba e tinha jogo do Atlético, espancaram, quase mataram um cara no cercado. Essa semana agora, final de semana, teve Paraná e fazendo Rio Grande futsal. Paraná Clube fazendo Rio Grande. E aí a torcida do Paraná se encontrou com a torcida do Atlético lá e se mataram lá na Fazenda Rio Grande. Entendeu? Sem sentido algum. Mas aí eu te falo. Qual é o sentido da vida da pessoa que acaba fazendo isso? Não sei. Agora, tá errada? Não, porque é o gosto que ela tem. Então vamos falar assim, mas é errado brigar por clube. Cara, é o único gosto que a pessoa tem. E não tô dizendo assim, menosprezando, só pensa nisso na vida, não. É porque não apresentaram para essa pessoa uma outra perspectiva. Teoricamente, uma pessoa, minha opinião, que não consegue ver a sua história, mas ela tem que viver a história do outro. Então eu preciso viver a história de uma terceira pessoa e defender aquela pessoa. Então assim, eu não vou defender Léo Lins. Sim. Mas eu vou dizer que se eu não gosto do estilo dele, eu não consumo o humor dele. Sim, exato. Então eu não preciso cercear a liberdade. Por quê? Porque aquilo lá não me atingiu. Entende? Toda piada tem um alvo, então agora não vou mais poder falar sobre traição. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros foram traídos. Então todo mundo vai pedir nos shows, pare de falar de traição. Então o sertanejo vai ter que parar de tocar. Tudo, entendeu? Tudo, 90% é. O alcoolismo é uma doença séria. Não pode mais fazer música de gole. Né? Isso me lembrou uma coisa maravilhosa. Já viu o Padre Alessandro na TV Aparecida? Ele tem um programa. Um programa sertanejo. E aí ele levou uma menina que tava com mostrando um negócio pra parar de beber. Um negócio de álcool lá, esqueci o nome do produto. Assim que ele terminou, ele olhou pra banda e falou, banda, vamos pros comerciais. E aí a banda começou, vamos embora pra um bar. Aí, ó. E ele, gente, acabei de falar. Vocês me mandam essa? Então assim, não sei se foi combinado, porque isso viralizou. E o produto foi mostrado pro Brasil inteiro. Sim, acabou que pro produto foi bom, né? Exatamente. O produto foi maravilhoso, foi sensacional. Mas é mais ou menos por aí. Mas aí o que me preocupa um tanto quanto toda essa questão é você ter... Aí beleza, as pessoas acharem ruim, cada um acha ruim. O Marcelo me xingando aqui. De novo. As pessoas vão chegando nos níveis, né, e coisa e tal. Só que aí a justiça brasileira lá em cima, que tem muito mais coisas importantes pra ver... Tá. Só aí chega num limite de... Você lembra a primeira pergunta que eu te fiz? Sim, não, lembro. O que foi essa primeira pergunta desse bloco agora que eu te fiz? Você recordou mais ou menos? Ou não? Vou reforçar a sua memória. Eu tenho o Alzheimer, que está acontecendo para eles pegarem um comediante? Quando eu falo isso, não é tipo, meu Deus, eles pegaram um comediante. Não. O que está acontecendo por trás disso que necessita de uma cortina de fumaça para fazer a sociedade se arrebentar, porque se você quiser tomar o poder, você faz a sociedade se quebrar. Sim. Você tem que dividir a sociedade. Então é o negro contra o branco, é o pobre contra o rico, é um time contra o outro. Então por isso que não vai parar essa violência, porque eu tenho que fazer com que haja uma reafirmação da sua categoria social e que você odeie outra categoria social. Porque com isso eu tomo o poder, porque eu deixo vocês dois brigando e vocês não olham a merda que eu estou fazendo. Então, traduzindo o que está acontecendo. Lá em cima. Eu sempre brinco, o que está acontecendo lá em cima? Entendeu? Alguém está falando do dinheiro desviado do INSS lá, da cúpula e tudo mais? Quase nada. Que agora eu não sei qual que é a verdade, porque como eu não estava lá, eu não sei qual que é a verdade. É do irmão do Lula? É de pastores? Porque falaram que agora é de pastores, né? Eles querem jogar pra todo mundo. Agora o foco vai ser tirado. E agora? Mas de quem que é? Não, mas agora o importante é que o Léo Lins falou. E a piada é que ele foi condenado, pelo amor de Deus. Né? Não, é um absurdo. É difícil você... É porque hoje também tudo... Você soube a piada? Não, depois eu te conto. Não vou contar agora pra não te dar problema. Pra não dar problema, mas é porque a gente Você soube a piada qual foi? Não, eu imaginei que foi eu vi alguns trechos, né, de alguns cortes, e num dos cortes falava que era aquela piada. Mas... Não, mas eu não vou falar a piada em si. Cara, foi do Alzheimer. Foi naquela do Alzheimer? Não, do Alzheimer não, desculpa, né? Aquele quando você treme. Do Parkinson. Foi aquela piada. Gente, essa piada, ele fala coisas muito mais piores, pesadas. Muito piores. Só que essa que condenou?
Estranho, né? É complicado. E vou falar, não vou contar a piada aqui, vá você procurar na internet. Sim. Maravilhosa. Não, a piada é sensacional. Essa piada é sensacional. Não é pesada? Não. Sensacional. E, cara, piada é piada, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou meio contra quando as pessoas levam tudo pro coração, sabe? Porque eu acho que as pessoas têm que parar de se vitimizar tanto e começar a tomar um pouco mais das rédeas da própria vida para que você não seja abalado por qualquer coisa que aconteça. Você me deu uma boa parte numa palestra. Você me deu uma ideia maravilhosa. Lembra que você disse que essa geração é uma geração que não pode cair, que não vai sentir a dor de nada porque o pai já está segurando? Nunca vai saber o que é um... Exato. E aí complementa com isso que eu falei agora, que eu tinha falado das piadas. Eu não sei se eu falei no ar ou não, que eu falei que, na verdade, o problema da piada é que se acertar o meu calcanhar, eu quero que o calcanhar de todo mundo doa. Sim. Pessoas que não sentiram dor. Cara, quando eu era mais jovem, meu Deus, Não, o que eu recebi de bullying, meu Deus do céu, maravilhoso. Não, a gente resolvia o bullying, que nem dos outros, resolvia o bullying na saída da escola, né? Ou xingando o outro, xingava o outro. Claro. Não deu? Quem? A minha mãe? Não, é a sua. E resolvia. Mas era uma... Aí eu tive muito, cara. No tempo da escola, vários hoje são meus amigos, alguns, que viraram amigos, depois hoje se afastamos por consequência da vida, não porque... né? Mas viramos amigos depois que nós brigamos, porque no começo era tudo um bullying, aí acabamos brigando na escola. E aí depois acertamos, porque vimos que era uma grande besteira aquele negócio. 90% das brigas no colégio era ou por namorada, ou por alguma coisa em relação a, tipo, ele falou que aquela menina é bonita. Como assim? Daí ele começa a pegar no pé da pessoa só porque o cara falou que a menina era bonita. Daí vem o apelido, daí vem as coisas e aí que vem, ele quer fazer com que o outro pareça inferior. Isso é maravilhoso. Isso é exatamente por aí que vem a brincadeira. Agora, puxando um pouquinho, já que a gente falou, né, sobre... Já entramos na veia da questão da comédia, e, né, na parte polêmica. Eu queria que você, de repente, trouxesse pra gente mais ou menos uma ideia, né, Jefferson? Porque, assim, eu sou um cara que eu gosto muito de comédia, gosto de stand-up. E acho sensacional o cara que consegue escrever um texto e você achar o tempo da piada. Eu, às vezes, eu tenho, por exemplo, eu tenho amigos que contam histórias, não são piadistas. Porque é aquele famoso, o tiozão piadão. Não. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, cara, ele conta as histórias que a gente passou junto quando era moleque. E que você ri muito. Que você ri muito. E todo mundo que tá indo, porque ele sabe contar a história de um contexto e parece que ele já tem até a veia do tempo certo do negócio. Sim. E aí, cara, como é que faz pra você chegar a desenvolver uma situação dessa? Eu já tentei. Eu preciso ler mais. Eu tentei ler o livro do Léo, né, que te dá muita coisa legal. Boa base. Mas eu não consegui aplicar primeiro, isso. Né? O primeiro. Isso. Mas eu não consegui chegar. Também, talvez, por falta de focar, né? O Notas de um Comediante Stand-Up, ele não ensina em si fazer uma piada, mas ele ensina como refinar uma piada. Então ele não te dá os passos assim 100% de como criar uma piada. O segredo de qualquer pessoa contar uma piada é a coisa mais simples que tem. É você expor um tema, reforçar o tema e distorcer o tema. Qualquer pessoa, ela não espera o final. Toda piada é assim. Eu pego um tema, reforço o tema, distorço o tema. Toda. Não existe uma piada que não seja assim. Entendeu? Existem, claro. Bom, agora falar que não existe. Existe aquele cara que conta uma coisinha muito rápida e faz uma pergunta muito rápida que buga o teu cérebro, então ele não pegou o tema e não reforçou. Ele só fez a tua cabeça virar no espaço. Entendeu? Que eram frases, por exemplo, muito bem utilizadas pelo Mamonas Assassinas. Sim. Entendeu? Sabe, aquela música Um Mar Linda Mulher, eu acho fantástica. Sensacional. Eu sabia de cor. Ainda sei se eu der uma Hoje não passaria. Hoje não passaria jamais. Na verdade, o álbum inteiro do Mamonas hoje não passaria, né? Mas a primeira frase não iria pra frente. Já a primeira, né? Com certeza. Entendeu? A primeira já, porque daí era racismo. Sim. Entendeu? Pega uma música lá do cara que cantava a abertura da Tieta. Era o Silvio Caldas. Silvio Caldas. Então, vem meu amor. Exatamente. Só que ele tinha outra, né? Tinha, chamava a nega do cabelo do... Isso, entendeu? Exatamente. E o pior, né? Que não gosta de pentear. Que não gosta de pentear, exatamente.
Entendeu? E outra, que ela era feia. Uhum. Porque feia. Claro, tem um duplo sentido, mas se você olhar a letra, né? Quando passa na Barra do Morro, o negão começa a gritar, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom. Tipo, porra, tu é além de feia, cabelo desarrumado, É não descuidada. passa, sabe? Então, assim, hoje não passaria. Jamais, jamais. Só que eu queria ver alguém falar, porque o rapaz que canta, ele é afro também. Sim. Entendeu? Aí nós temos um problema. Entendeu? Mas mesmo ele sendo afro, hoje, por exemplo, não passaria. Não. A letra jamais passaria, porque é complicado. O Mamonas tem muito disso, e naquele tempo várias, né, cara? Porque o trabalho das letras antigamente, a turma tem, essa turma um pouco mais velha tem uma no meu tempo a música era bem melhor. Não todas também, né? Nem todas também eram tão melhores assim. Não. E as músicas de duplo sentido antigamente eram várias, e muitas. Tinha um cara, como é que era, que a mãe não gostava dele, minha mãe não gostava, que cantava aquela do Tico Tico é um gato. Não é o Genival Lacerda? Não, o Genival Lacerda é aquela lá, deu rádio e nem me disse nada. Não, é um, peraí. Quem cantava essa do gato Tico deixa eu pegar aqui. Ó, isso é bom, entendeu? Ó, você viu como é bom ter um celular? Tá vendo? Em cima da hora a gente busca informação. É que o meu tá de câmera, gente, eu não consigo buscar. Canta. Sandro Becker. Putz, me fugiu o nome dele. Sandro Becker, maravilhoso. Maria Alcina também era outro que também... Então, cara, o programa do Silvio Santos, que ia Sandro Becker contra Maria Alcina, no qual era a música. Ali era bruto, né, cara? Programa do... Não, eu com a minha esposa, a gente pega aqui esse... Cara, primeiro que o Silvio Santos não passaria hoje. Passou até o final, né? Não, mas é porque ele já tinha feito um histórico, né? Vamos dizer, surgiu agora, nossa, ele tava morto. Sim. Porque, cara, a gente assiste muito YouTube, né? E tem alguns canais muito legais que eu gosto por exemplo, Canal 90, que são esses que são, né, de retrô, essas coisas. E, cara, o Canal 90, e eu achei um outro canal agora que ele eu não sei se ele conseguiu os direitos do SBT, que ele passa os programas completos daquela época. Então, por exemplo, eu tava assistindo o Namoro da TV. Cara, eu me sinto bem vendo o Namoro da TV. Eu adoro. Porque os caras que falavam na época, quantos anos você tem? 28. Cara, eu tenho quase 50, eu tô melhor que os caras. Não, cara, agora, mas veja bem, Jefferson, aí você, naquela época, aí, quantos anos você tem, moça? 16. De menor, estava lá. Então você vê, as perguntas que o Silvio Santos fazia para as pessoas eram absurdas, algumas perguntas daquelas. É só você ver, ó, o pessoal critica, por exemplo, mas eu nunca vi ninguém com a bandeira na frente da casa de Caetano Veloso, né? Sim. Exatamente. Ninguém falou nada. Teve um outro também, o cara que cantava, eu não lembro de qual grupo, posso estar falando besteira, mas eu lembro de um cara que uma menina muito fofinha começou a cantar, daí ele começou a namorar com ela. Era o cara que fazia da Ana Júlia, o quê? Não lembro. Era o Camelo. Ele pegou uma menina também. Sim, a Malu Magalhães, que também era de menor. Exatamente. Eu não vejo ninguém. Ninguém vai lá ratear. Não, jamais. Entendeu? Aí chegamos a um ponto. Vamos lá. Quem falou? É nesse ponto que eu queria chegar, por isso que eu lembrei dessas pessoas. Quem falou? Entendeu? Dependendo de quem fala, beleza, pode ser. Não dá nada. Foi sem querer. Não, foi sem querer, entendeu? Agora vai você. Cara, eu adorava quando as pessoas iam na rua, pegavam falas do Lula e mandavam assim, colocavam. Quem falou essa frase? Já vi alguns. Bolsonaro, nojento. Não foi o Lula. Hã? Aí mostra o vídeo. Mas é dentro de um contexto, né? Daí tem contexto. Né? Aí tem contexto. Aí você tem contexto. E ao contrário também. Sim, ao contrário. Entendeu? Ao contrário também. Não, eu achei pesadíssimo. Eu tava vendo hoje, eu achei pesadíssimo. E não entra. Esse eu não vou dar meu ponto de vista, porque eu tenho meu ponto de vista, daí eu não vou falar sobre isso. Do cara do Mamãe Falei, que foi no Inteligência falando sobre pobres e favelas. E ele tá discutindo com um MC lá, né? Isso. É bem pesado. Eu assisti, eu vi alguns cortes dele. Pesado, entendeu? Eu também não dou eu me abstenho da minha opinião sobre isso. E outra, eu não tô defendendo ele não, mas sabe o que eu acho engraçado? Acho muito engraçado. Ele foi lá pra pegar a Ucrânia, né? Que ele foi lá falando da Ucrânia. Beleza. Mas aí quando vem o pessoal aqui no Argentina, em Balneário Camboriú, quando vem os europeus nas praias do Rio de Janeiro, Nordeste, entendeu? Fiquei com o suíço, fiquei com não sei o quê. Eles podem. Mas é. Entende?
Então, eu falo na brincadeira, eu falo, tá, mamãe, falei, só foi lá pra ficar, pra falar assim, tipo, você vem aqui pegar as minhas, eu vou lá pegar as suas. Sim, exatamente. Entende? A piada é essa, né? Mas não digo Teoricamente. que é Não, a piada é que nem a gente fala assim, Sim. eu vou, né? Aquela piada do Cambota, que ele foi pra Argentina pra fazer o mal, né? Que ele ficou como Argentina. Sim, mas então, essa é a coisa que eu falo, mas eu não falo isso dizendo assim, ele pode ir lá. Não, na minha opinião, ambos errados, se aproveitando de uma pessoa que não tá com a consciência perfeita, tá pensando numa narrativa financeira. Sim, exatamente. Ok? Ambos errados. Ambos errados, os homens. Ambos errados. Então, mas é um jogo de procura. Agora, eu quero ver uma feminista na porra de um baile funk, né? Aí, vai lá no baile funk, lá dizendo, difícil. olha que estão falando das mulheres. Aí lá, não vai. Não. Jamais irá. Aí vamos na frase que eu falei antes, que é o quê? Depende quem está falando. Depende da narrativa. Quem conta a história, aí você coloca o peso em cima. Isso no Brasil é muito assim, né, cara? Geralmente é quem tá falando. É o que a gente falou do Silvio Santos, por exemplo, ali. Aí você vê o vídeo do cara. Eu acho engraçado, eu adoro, porque eu vivi, né? A gente vem pela nostalgia. Também, né? O Trapalhões também. Mas daí o cara pega e chama de genial. Aí o cara fala, pô, o Silvio Santos era genial. Mas, cara, se você pegar um cara novo, entrou na televisão agora, ele entra hoje, amanhã ele já tá demitido, já tá fora do mercado e tá escrachado. Se ele usar os mesmos termos que o Silvio Santos usou, porque hoje é muito rápido. que o Didi usou, que toda essa galera usou, né, cara? Porque era... O cúmulo do absurdo é quando eu comecei a aprender inglês. Cúmulo do absurdo. Eu comecei a aprender inglês, daí eu tava adorando. E o que o adolescente, né, a criança indo pra adolescência, eu tinha 12 para 13 anos, adora? Palavrões. Sim. Meu pai falava 8 idiomas, eu falava, pai, chega aí. Como é que é isso aqui, esse palavrão em inglês? Tal. Em francês, tal. Em italiano, tal. Em hebraico, não sei o quê. Alemão, húngaro. E ele ia me falando. E eu ficava gravando, né? Então tá. Então, beleza. E quando eu vi na Xuxa... algumas músicas? Eu não lembro, 20 Fingers... Cantando... Não Wanna Sure Dick Man. Não gosto de homem mal provido. Mal provido. E as crianças cantando junto. Exatamente. A cantora disse que quando ela olhou e viu que era um programa infantil, ela falou, vocês têm certeza? Aí isso que a produção falou, não esquenta, ninguém sabe porra nenhuma de inglês. Ninguém você pode nem tá falar ligado. o que você quiser. E aí temos um problema, mais uma vez de narrativa. Significa que eu posso fazer isso? Significa que se de repente fosse a Record, botar fogo mesmo, se fosse a Record que tivesse feito isso, teria um especial do Globo Repórter dizendo, olha só que polêmica, com crianças falando isso no próximo Globo Repórter. Por que não falam disso? Não, mas entendeu? Então eu não posso ficar, claro, não entenda errado, olha a frase, que já vai dar polêmica, né? Sim. Não, então eu não posso ficar com a menor. Eu não posso deitar com uma menina de 14, dar uma de Caetano Veloso, uma de não posso. Mas a Xuxa pode deitar com o menor. Mas agora é isso, eu quis chegar nisso. Mas ali é arte, era um filme. Então agora a pergunta que você me fez no começo. E o Léo? Sim. O Léo não é arte. Então se você julga e diz que o Léo está errado fazendo a arte, foi até uma brincadeira que o Rafinha Bastos fez, que tinha que prender a Nazaré, que tinha que prender todo mundo, eu vi o vídeo dele. A Adriana Esteves e tal. Então, Renata Sorrah, então a gente também tem que fazer isso. Sim. Compreende? Então, assim, quando a vida imita a arte, quando existe essa tênue linha, quando pegam no meu pé, cara, então depende muito de quem tá falando. Exato, porque se você mira na questão, aí o cara vai falar, mas daí você já tá levando pra um lado que não tá fugindo, tá exagerando, você tá levando pra um né, como é que é a palavra que a turma fala? Você tá jogando ao ridículo, como se fosse ridículo, né? A Renata Sorrah fazer um papel de alguém que tá sequestrando uma criança e a piada do coisa não é ridículo, não. É séria. É que, na verdade, ali ele não tá com nenhuma máscara, né? Se ele estivesse fazendo uma peça teatral, não teria esse problema. Exatamente. Peça teatral. Uma vez eu fiz uma peça teatral que eu falava muitas coisas absurdas também. Eu tinha algumas coisas que hoje em dia seria cancelado, mas era muito bom o texto. Depois em off eu te falo, mas era muito bom o texto, sensacional. E aí, tava chovendo e não tinha ninguém que tinha comprado no Teatro Cultura, ali na Praça Garibaldi. Edson Vanzo,
que era da companhia de teatro, que é a Andréa Crossetti, e mais o irmão dela, o Amaury, tinham, porque o Amaury, ele era de uma turma além minha, né? E eu estudava com a Andresa, não é Andréa? Andresa Crossetti. Eu estudava com a Andresa, né? A gente jogava vôlei junto, ela jogava muito bem, tal. O Amaury também, só que dele saiu do colégio. E do nada eu descobri que eles eram donos do Teatro Cultura. E fui para fazer uma peça. O nome da peça era Melhor Nudez do que no Nosso. Sim. Então, era uma coisa de brincadeira, uma peça besta assim, onde era uma coisa maravilhosa. Você poderia assistir 10 vezes, Edu. 10 vezes. Não era um texto igual ao outro. Por quê? Eu tinha uma caixa com quase 500 textos. E eu escolhia 20. Como que eu escolhia? Eu pegava, jogava o papel e batia na mesa. O que viesse era aquela história que eu ia contar. Sim. Porque era um cara dentro de uma prisão, louquinho. Eu tava com a vestimenta toda rasgada. Louquinho. Que interpretava o que ele lia. Ele lia o texto e falava, contava a história. Então nunca era. Chovendo, daí o Edson chegou pra mim e falou assim, Jefferson, não vendeu nada, tal, vamos fechar a bilheteria. De repente, ele, olha, tô escutando passos, vai que chegaram pessoas. Mas, cara, caindo o mundo. Aí ele falou, Jefferson, tem 2 meninas aí, elas compraram o ingresso. E eu tentei explicar, elas ficaram olhando pra mim. Acho que elas não gostaram de saber que era pra devolver. Eu falei, porra, eu não acredito que eu vou fazer 1 hora pra 2 pessoas. Falei, mas ótimo, eu vou testar. Bora pra Muito cima. material. Entraram as 2, sentaram. Cara, eu fiz o meu melhor texto. E era uma comédia maravilhosa. Quando o teatro estava lotado, que a maioria das vezes estava lotado, aquilo ali ia abaixo, porque o pessoal ria muito. Porque daí viralizou, porque o pessoal falava, olha, uma peça teatral que nunca é igual. Você pode assistir toda semana. De como? Você praticamente é precursor do Maurício Meirelles com o achismo dele, que ele pega os papelinhos lá não, pra... Esse eu não sabia. Você não sabe? O Maurício, ele faz o seguinte, ele chama a geração nova. Aí ele faz uma entrevista com a geração nova, ele faz... Eu lembro de um vídeo que viralizou dele, de uma mãe, que ele falou, essa é a tua mãe? Então, mas daí ele sempre traz uma galera ali e da geração nova. Daí ele, de uma hora que ele pega, ele fala assim, ó, a plateia aqui, mais velhos, botaram várias perguntas aqui dentro. E eu vou fazer essas perguntas pra vocês, porque eu entendo que vocês, da geração nova, estão cagando pra gente, né? Vocês não querem saber, não querem saber da história, não querem saber, vocês nasceram a partir de agora que é bom. E aí ele pega a primeira pergunta assim, a guria deve ter os seus 18 anos, 19 anos, né, que é a geração TikToker, ele leva alguns influencers do TikTok. Aí ele assim, a primeira pergunta, uma das melhores que eu vi, o que é uma belina? Cara, e a galera morre de rir, porque a turma que vai nele, vai os mais novos, mas os mais velhos que estão lá, cara, a turma chora de rir, porque, pô, o que é uma belina? E ela olha e ela... E aí ele vai guiando, sabe? Ele fala assim, belina é alguma comida? Exatamente! É uma comida, a gente pegava uma belina, botava no meio da sala, né? E ia se deliciando, a belina com molho de carne, alguma coisa assim. E é sensacional. E cada programa que ele faz é mais ou menos o que você fazia. Não, mas escute o final da história. Você não entendeu ainda a profundidade disso. Terminou o espetáculo. Levantei e agradeci. Das 2 meninas? Palmas efusivas. Sim. E eu pensei, não riram nada. Por quê? Se vocês amaram. Aí eu falei, muito obrigado. Gostaria de saber só de onde vocês descobriram, né, o espetáculo. Aí as 2 louras. Lindíssimas, assim, lindíssimas. Todas arrumadas. Lindíssimas que eu digo assim, de trajes. Bem ajeitadas. Perfeitas, assim. Aí ficaram me olhando. Eu falei, de onde vocês souberam do texto? Daí, uma delas, I don't speak Portuguese. Daí eu, não. Eu falei, não. Eu falei, não. Eu falei, where are you from? Aí ela vem assim, Sweden. Daí eu falei, you understand? Daí ela, nothing. Não entendeu nada. But your great inspiration and performance. Uau! Eu falei, quer dizer que a minha grande performance, minha inspiração, eu falei, porra, não entendeu nada. Porra, me matei no texto aqui, não é só performance mesmo. Eu mesmo. Explicar, eu falei, escuta, era piada, entendeu? Era piada. E as 2, a gente achou que era uma peça séria. Eu falei, não, era piada, era um louquinho, piada, entendeu? Mas aí que tá, é aquela velha história do
do cara que fala assim, pra você acreditar em você mesmo, pra você dar o seu melhor sempre. Porque quando você... O cara fala assim, não dá, isso não vai dar certo. Se você não der ouvido e você for lá, mas eu fiquei muito feliz. Você faz dar certo. Sabia? Eu fiquei muito feliz de ter feito isso. Na hora eu quase chorei. E vou te explicar o porquê. Porque eu tinha lido, umas 2 semanas antes, um livro do Steve Martin, Nascido para Matar de Rir. Que ele conta a trajetória dele. Uhum. E ele fala que o show que ele mais se esforçou, que ele se esforçou e não teve uma risada. Só que quando terminou o show, 1000 pessoas aplaudiram em pé. E aí ele chegou e falou pros caras, o que esses caras estão aplaudindo? 1000 não, tô exagerando, né? Era um bar lotado, devia ter umas 100 pessoas. Ele falou, gente, o que essas pessoas estão aplaudindo? Aí o cara falou assim, só um pouquinho, liga a luz da plateia. Quando ligou, era uma excursão japonesa que não falava inglês. e ele fez o stand-up dele. E tudo dominado. Mas aplaudindo efusivo, tipo, que performance, o cara é sensacional. Isso aí, pô. Não, Mas é quando você doa o seu melhor, acontece essas coisas. E a gente acha que nem você passou por isso, e as mulheres que queriam ver a sua performance, e você entregou tanto que a sua performance, inclusive, transcendeu ao seu texto. Você nem se tocou que, às vezes, o seu texto nem foi tão bom, porque você escutou, às vezes. Às vezes, o seu texto nem foi tão bom, mas a sua performance foi muito melhor do que o seu texto. E aí, isso é a da entrega, né, cara? Essa é a da entrega. Mas eu ri muito aquele dia e fiquei feliz, porque eu falei, cara, o Steve Martin fez um negócio, claro que ele lá nos Estados Unidos ganhando em dólar. Claro. Eu ganhei 2 entradas em real, né? Tá tudo dominado, tudo... Mas temos histórias em comum. E era 60 pro teatro, 40 mil, hein? Então não, perdão, ao contrário, 40, 60. Caramba, né? Mas foi divertido, cara. Foi muito divertido. Mas é isso. Foi muito divertido aquilo ali. E esse é um livro que eu recomendo você para aprender a fazer piada que você falou, fazer stand-up e tudo mais. Nascido para Matar de Rir, do Steve Martin. É ele vestido de coelhinho na capa. Porque ele, no começo, ele fazia performances, né? Entendeu? Quer ver? Vou mostrar aqui, ó. Nascido para Matar de Rir, Steve Martin. Já anotei aqui o nome. Ó, aquele que eu te falei, capa. Cara, eu lembro até das capas. Isso que legal. Agora eu já decorei, não esqueço mais. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. E, bom, a gente tá, né, cara, a gente tá encaminhando aí pro final da nossa conversa aí. O nosso podcast aqui, eu tento ser curto pra... Não quero ficar igual o Vilela, né? Aprisionar as pessoas, né? Você acredita que uma vez eu fui num podcast pra falar sobre Israel no começo da Guerra do Hamas? Foi em novembro. 3 horas e 49 minutos. E faltou tempo. Não, falta tempo. Mas daí é o seguinte, né, cara? Aí a gente pode dividir, você volta de novo uma vez e vamos pra mais conversa, porque é isso. Porque eu não quero ficar igual o Vilela aprisionando as pessoas, né, cara? Porque o Vilela, Deus o livre, né? 5 horas, 7 horas e assim vai. Apesar de 1 hora, se o Vilela quiser me convidar pra ir lá, eu irei muito feliz. E fico 10 horas Fico tranquilão, sem problema nenhum, não tem problema. Ó, chama o Jefferson, e aí o Jefferson me chama pra ir junto, só pra mim ficar sentado. Eles já falaram umas 3 vezes de mim no programa. Eu já vi, já. Quando falam sobre comédia antiga, pessoal que era antigo aqui de Curitiba e tudo mais. Eu vi algumas citações lá, galera. Aqui, a gente estava né, falando sobre essa questão toda de comédia. E, logicamente, que você como você é um cara que é um dos dinossauros da comédia aqui do Brasil, né, principalmente do stand-up, você conhece e você sabe situar a diferença dos públicos, né, de 10, 15 anos atrás para hoje. Sim. Né? É muito grande, né? Então, o smartphone fez com que ficasse diferente. Antigamente, as pessoas tinham vergonha de participar do show. Sim. Quem fazia muito sucesso era quem fazia texto. Quem mexia com a plateia já ficavam até reticentes de assisti-lo. Hoje, com o Rafael Gunning, Clube dos Canalhas e tudo mais, a galera vai e quer participar. Por exemplo, aquele do Rafael Gunning, eu acho muito doido os casais irem lá e contarem a sua sexualidade abertamente. Sensacional, né, cara? Entendeu? Cara, eu acho um pouco complicado. Não, sensacional que eu quero ver a mudança, né? É complicado. Sabe por quê? Não, mas eu não falei nem no sentido dele. Ele faz um ótimo trabalho, Sim. sou amigo dele e tudo mais. Mas assim, porque daí quem não faz, no meu caso, eu não mexo com a plateia. Sim. E vou explicar o porquê. Se eu faço uma piada e de repente aquela piada é justamente o que fez a pessoa vir ao bar para esquecer do problema,
cara acabou de levar um chifre da mulher. Acabou de levar um chifre da mulher. E eu chego no bar e falo meio assim, gente, vamos conversar com não sei o que. O que você faz da vida? Eu sou policial, você é policial, não sei o que. E aí, já prendeu muito cara, assim, que de repente, Ricardão, que o marido chamou. Putz. Quebrou o cara, né, bicho? Sabe, o cara acabou de lembrar do que trouxe ele no bar para ter momentos felizes. Então, assim, eu não arrisco. Por isso que as pessoas acabam expondo muito o seu lado sexual dentro da comédia. Sim. Então você traz uma pessoa, traz alguém da plateia, conversa com alguém da plateia, já pega na sexualidade, pronto, acabou. E, cara, é muito, assim... Vai ser meio idiota que eu vou falar agora, talvez eu seja até criticado, mas eu não tô nem aí. Eles fazem um humor tão ridículo e tão infantil que é o que falta para as crianças hoje. Sabe que as crianças que ficam tirando sarro, a gente não tinha celular, não tinha nada, e um zoava com o outro? A quinta série, o que eles fazem lá. Então hoje os adolescentes, todo mundo, nossa, viu o que o cara falou? Cara, eu ouvi isso na minha infância inteira. Eu fazia isso na escola. A gente fazia presencialmente, você tá vendo com alguém pagando. Então, assim, eles só trouxeram isso, entendeu? E a ideia é maravilhosa. O deles e tem mais uma galera que faz muito bem isso, né, cara? De trazer o público. Tem mais alguns comediantes que fazem muito bem. Mas eu sou muito... Aquele que a gente tá falando, desculpa. Aquele que você falou que assistiu o show Renato Albani. O Renato Albani é sensacional. Ele pra isso, ele é sensacional. Realmente ele consegue dar a volta e consegue achar e dar a graça para aquilo tudo que ele tá, que tá acontecendo ali. Ele é sensacional nisso. Eu sou um cara que eu gosto muito dessa mescla, sabe? Não eu gosto um pouco dessa mexida com o público, acho legal, né? Na medida correta do meu gosto. Mas eu gosto muito de texto bom. É por isso que eu sou muito fã, por exemplo, é que nem você tá falando, por exemplo. Gosto muito do Renato Albani, mas gosto muito do Rafinha Bastos. São caras que são totalmente opostos. É que nem você. O Rafinha, você viu os textos dele de inglês agora? Cara, é porque eu não consegui assistir os textos dele em inglês porque eu não. Né, eu preciso ter um ouvido melhor para inglês, né? O último texto dele, maravilhoso, falando que a Itália exporta pizza, que o Japão exporta tecnologia, e nós brasileiros exportamos VAGI. E outras coisas, né? Cara. É demais. Ele tem um texto sensacional. E os textos dele são provocativos. Ele e tudo. dá a entender que ele fala, mas não adianta você ter tecnologia e levar alguém pra comer a pizza se você no final não recebeu o brasileiro. Exatamente. Não, cara, e aí você pega. Então eu vejo muito esse lado. Eu gosto muito do Afonso. Acho que o Afonso ele tem os dois lados legais. Né? Ele sabe mexer com a plateia, mas ele também sabe por exemplo, ele conversando com a plateia sobre o Camboriú, eu não sei se você viu esse negócio dele do Camboriú. Cara, assim... Deu o problema, né? Deu o problema pra ele, mas no fim, assim... Mas é hipocrisia também, né? É hipocrisia, porque o texto é sensacional. Eu dei risada pra caralho. Não é nem isso. Eu vou falar pra você por que é hipocrisia. Ok, se eu chego lá e falo que tem um monte de velho querendo pegar a garota de programa, aí não pode. Mas se eu pego o hit do Brasil, nós vai descer é pra descer no finalzinho do ano, os bombonzinhos, eu vou chegar e pegar. Sabe? Tá, dizer que eu vou descer pra comer a mulherada lá, fechou. Pô, e a mesma prefeita lá que ficou toda indignada, abraçada com os caras, o sucesso do Brasil. Minha querida, puxa, sabe? Mas é bem isso, a hipocrisia é essa. E eu achei o texto dele ele explicando pro público, é sensacional, cara. Ele, é melhor do que ele falando que teve que abrir esquina no meio da quadra. Aquela frase é sensacional. Eu acho que foi a frase que eu mais ri em todo o texto, porque é uma sacada, assim, abrir esquina no meio da quadra, assim... Então eu gosto muito dessa levada. Eu acho stand-up uma arte que eu gosto muito e eu gosto de escutar o cara. E gosto do contador de história, né? Tipo um... Guri de Uruguaiana. Um guri de Uruguaiana. O Cambota, que é muito bom contador de história. Sim. O Cambota, ele não é o stand-upero daquele... Ele é o contador de história. Era tipo Geraldinho, sabe? Geraldinho era sensacional, cara. Você escutar o Geraldinho falando daquele jeito dele... Eu não sei se você chegou a ouvir, cara. Como é que é o nome? Turma da Maré Mansa. Rádio. Não. Talvez um ou outro de dentro. Por exemplo, Barnabé, alguma coisa assim. Pega no YouTube, Turma da Maré Mansa, meia hora, programa de rádio.
E aí eu tava comentando com o filho do Chico, o Niso Neto. Uhum. Falei, cara, eu amava a Turma da Maré Mansa. Aí ele falou, ele falou o nome do menino lá, Dodô. Eu era o Dodô. Eu falei, você fazia a Maré Mansa dele? Sim, na Rádio Nacional, na Rádio Globo. Fazia, deu. Caraca! Eu falei, sério dele? Sério, era um programa maravilhoso. Ali que surgiu a Catifunda, surgiu não sei o quê, o Barnabé, Nhototico e tal. Deu, putz. Esse grupo em si, assim, eu não conhecia, mas alguns desses, por exemplo, eu escutava muito na radinho, nas AM antigamente, você escutava muito Barnabé, né? Uhum. Então, assim, a gente conhecia todo esse estilo também de piada e de comédia, que era muito inocência, né? Mas, inocência, mas não tão inocência assim, né? Mas assim, era gostoso de você. Então eu gosto muito, eu gosto de fluir no meio de curtir no meio desse tudo. Sabe o que eu gosto? Mas, cortando você, me perdoe. É assim, que eu tenho essa mania chata. Não, é nóis. Cara, assim, humor burlesco. A hora que você começa a estudar humor burlesco, que você lembra dos irmãos Marx, o Groucho Marx. Cara, os irmãos Marx, maravilhosos. Porque antes eles abriam as sessões de humor, que não era humor, de apresentações, para as pessoas nos teatros gratuitamente. Você ia lá e apresentava um número. Sim. E numa dessas foram os irmãos, e num dia um deles estava meio bêbado, não sei como foi direito, que cada um conta uma história, são 3 histórias. Um que estava bêbado, outro que tinha brigado com o irmão e outro que queria sair do grupo. E começou a meter a boca no pessoal. Eu não toco mais nessa... E foi xingando. A plateia começou a rir. E o outro, mas você acha que eu preciso disso daqui? Olha o que eu faço no meu instrumento. Você tá parecendo tocando não sei o quê. Cara, a plateia foi o delírio. E aí todo mundo, não, eu quero mais disso. Sim. E aí eles falaram, ei, achamos. Olha que legal. Sem querer numa briga, a gente achou uma coisa boa. Então, se você olhar os filmes de Hollywood antigamente com os irmãos Marx, o Groucho Marx, fantástico. Eu vou achar isso aí pra ver. Depois você passa já para o Gordo e o Magro, para os Três Patetas. Sim. E Jerry Lewis. Que é você já pula o Gordo e o Magro já pra um pastelão, né? Nesse estilo. O Jerry Lewis era sensacional, cara. Jerry Lewis, eu lembro até hoje, eu criança Sessão da Tarde, né? Ele tinha aquela... Eu lembro daquele do sapato branco, que o sapato cai dentro de um lago, dentro de um clube que ele tá, e aí essa piscina leva o sapato e ele entra em desespero. Cara, mas eu chorava de rir, porque o Jerry Lewis era sensacional. Ele era um humor muito físico. É, bem físico. Tanto que até hoje todo mundo faz aquele da máquina de datilografia, né? Sim, sim. Que é um dos números assim que todos fazem, que virou ícone, né? É verdade. Ícone. Judeu, só pra... Tá aí, não, mas é estranho, né? Judeu. Judeu comediante, The Big Bang Theory, que aí a Bernadette e o Howard é judeu, né? E aí ele fala que ele queria ser ou mágico ou comediante. Aí ela falou, você é comediante? Né? Que estranho, né? Um comediante judeu. É mais ou menos por aí, né? A coisa mais óbvia que tem, cara. Entendeu? Eu acho que vamos encerrando, mas eu vou deixar a porta aberta para você voltar aqui, porque nós temos muita conversa, cara, para botar em dia. A gente, inclusive, ficou 1 ano e pouco sem, né, longe aí. E ficou no assunto sem a gente falar. Ficou sem assunto sempre para nós falar. Ainda vamos voltar para falar exclusivamente sobre marketing digital. Tem mais um bloco? Não, digo no próximo programa. Então tá. Olha a minha alegria de querer continuar. Não, a gente poderia... porque já estouramos 1h30 para 2 horas quase, já para estourar para 2 horas. 1h30. Deu 1 hora de programa. Mas é o seguinte, primeiro te agradecer, velho. Primeiro você saiu lá de Colombo, vim aqui, né? Trouxe tua mãezinha, ela já conhecia ela lá dos estúdios da Euronews, que foi lá no podcast lá. Lá a gente fez com o Cleude. Quem sabe na próxima vez eu trago o Cleude para poder, né, a gente trocar ideia junto aqui. Fechou. Mas devo deixar a porta aberta e te agradecer mesmo. E se você vê que o projeto aqui vale a pena aqui, você indicar a galera para vir e você voltar sempre, né, cara? Cara, eu sempre indico porque, assim, é muito difícil hoje em dia você ter voz. É muito difícil. Entende? Existe vamos voltar ao assunto do Léo. Até o cerceamento do que você está falando e do que não está falando. E é bacana você ter isso, entendeu? Sim. Você ter um espaço para você falar. Mas é um espaço que você ouve, não entenda errado.
Você entender. Ah, mas o que? Tem 15 pessoas assistindo? Meu amigo, com 12 pessoas, uma pessoa mudou o mundo. Claro, toda a vida. Cara, aqui eu fico numa alegria, cara, quando bate então, 30 assim, pessoas assistindo ao mesmo tempo. É sensacional, pra mim é sensacional. Sim. Você ter 30 aparelhos ligados, assistindo o seu conteúdo. Cara, você tá dando. Tem 30 pessoas, pelo menos, que tá dando importância para aquilo que você tá criando. Sim. Então eu acho isso fantástico, bicho. Eu não preciso. Se eu puder chegar a 1 milhão de visualizações, legal, top, é maravilhoso. Mas se eu seguir nessa linha também, não tem problema. Entendeu? A gente tá aqui para trazer. Cara, eu acho muito mais importante. Eu sempre digo que ou a comédia ou qualquer frase sua que consiga mudar o pensamento de uma pessoa e fazer ela mais feliz, seja ela com um novo pensamento ou seja ela através de uma piada, tá valendo. É isso aí. Você mudou uma pessoa, assim, o pensamento, o humor dela durante um tempinho, tá valendo já. É um show de bola, show de bola. Te agradecer mesmo. E também agradecer a todos os nossos, né, a galera que tá aqui. A pizza tava muito boa da Fratelli. A Fratelli Pizzaria, né? Muito boa. Eu vou mandar aqui um abraço pra ela. Fratelli Pizzaria. Ainda dá tempo de pedir pizza lá, viu, galera? 999434716. Número, grava aí, a melhor pizzaria da cidade. AC Farma, que é parceiro nosso aqui. Vai.net Internet. Farmácia Desconto Fácil. Sombreiro 1001 Utilidades. Gama Segurança. Belgman Engenharia Velox Solar. Um abraço também ao Castanha Sony Walter, né? Ele que é advogado. A Elisângela Jaré, que é advogada também, que parceiraça do canal TV Tchucas, ela, né, ela tá lá junto com a galera do Mainga Esporte Clube e tudo mais, né, e também a Prefeitura Municipal, que também dá esse apoio aqui. Um abraço pro Jefferson Rocha, ele que é da Secretaria de Cultura, também, que tá sempre na parceria junto com a gente aqui, né, cara, é um cara que ele apresenta o nosso programa de música, que a gente tem duas vezes por mês, né, e toda terça a gente já vai lembrando vocês, né, que na próxima terça-feira a gente tem Mainga Esporte Clube, trazendo todas as notícias do esporte da cidade. E na semana que vem vamos ter o vice-prefeito aqui, Claudemir, vai estar conversando com a gente aqui, trocando uma ideia, trazendo aí tudo que está acontecendo na vida pública da nossa cidade. E massa. E valeu demais, brigadão aí, Jefferson. É isso, eu que agradeço. Tamo junto aí, qualquer coisa aí, a gente volta para trocar mais ideia aqui. Vamos falar, ele tem que voltar para nós falar sobre IA. Ele já vai trazer o livro dele pronto. Olha, e aí, e lançar aqui o livro. É um livro com curso, explicando para as pessoas como utilizar a IA da maneira correta. Já vamos deixar isso marcado para daqui um mês e pouco, 2 meses, aí a gente vê. Só marcar que eu tô aí. Tamo junto, é isso aí. Gente, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até semana que vem, tamo lá. Tchau, tchau. Muito obrigado. Fecha lá o coisa e fecha o áudio.